Começou. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Laiane, eu sou mestranda aqui da FUMEC também. E hoje nós vamos falar também sobre trabalho escravo, que o Marcos já trouxe, só que com um viés diferente. Eu vou falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e também sobre direitos humanos. Alguém aqui já ouviu falar na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Já estudaram sobre isso? Sobre direitos humanos vocês já estudaram, já? Ou já ouviram falar? Quem já ouviu falar sobre direitos humanos é direito de preso? A gente vai tentar desmistificar um pouco isso hoje. Bom, a gente está tratando sobre trabalho escravo, porque eu até coloquei uma frase: quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. O trabalho escravo é uma realidade hoje em todo o Brasil, inclusive em relação a crianças. A gente pensa que não, que é só homens, mulheres, adultos, e essa foto é real. São crianças que desenvolvem trabalho escravo no estado do Pará, que, como a gente vai ver lá na frente, é o estado que tem mais trabalho escravo nos dias de hoje. Bem, o trabalho escravo, a gente vê que a gente tem essa origem no Brasil há muito tempo atrás. A gente carrega essa origem escravista no nosso país, tanto na época dos índios, tanto na época dos negros, quanto na época dos africanos que vieram para o Brasil. Só que, por essa origem, por todo esse histórico que a gente tem no nosso país, será que essa realidade já não deveria ter sido modificada? E como que os direitos humanos entram para poder ajudar? E qual que é o papel da Corte Interamericana para poder melhorar essa situação? Bom, o trabalho escravo, ele acontece de forma degradante, quando coloca um profissional de forma degradante. E vocês podem falar, esse tempo passou ou não? O trabalho escravo, como acontecia antes, sim, mas nos dias de hoje ainda temos trabalhos escravos. Como? Pessoas são aliciadas para irem trabalhar em fazendas, pessoas trabalham com jornadas excessivas de trabalho, e eu não estou falando só de alguém que fica numa empresa de 8 horas da manhã a 10 horas da noite. Eu estou falando de profissionais que são levados para zonas rurais, que dormem em alojamentos que por vezes não têm o que comer e que, quando têm, são restos de comida e são obrigados a pagar por elas. Então veja bem, chamam você para poder ir para uma fazenda para trabalhar lá, falam que vai dar o seu salário todo final de mês para sua família que ficou lá em outra cidade. Só que quando você chega lá e quando é final do mês ele tem que repassar quanto que você vai receber, ele desconta onde você dormiu, que por vezes é em rede, ele desconta aquilo que você tomou algum remédio, e por vezes as pessoas acabam trabalhando, passando mal, e a família acaba não recebendo nada. E qual que é o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Julgar os casos em que há violação de direitos humanos. Quando eu falo de trabalho escravo, eu estou falando de violação de direitos humanos, violação à dignidade de uma pessoa. E a Corte Interamericana, ela vem para falar, olha, país, você que violou um direito humano, eu vou te condenar, que foi o caso que aconteceu no Brasil, que eu vou falar posteriormente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é sediada em São José da Costa Rica e condenou o Brasil para poder pagar cada vítima que ficou na fazenda do Pará 125 mil reais. Por quê? Esse caso Fazenda Verde Brasil, que foi no interior do Pará, eles aliciavam essas pessoas para poderem irem para uma fazenda e esses funcionários ficavam lá em condições degradantes. E aí você fala, Laiane, mas espera aí, o Brasil julgou? Não. Quem julgou? Quem teve que tomar as medidas cabíveis para poder indenizar essas vítimas? A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem que alicia essas pessoas? Os chamados gatos. E esses são os nomes que dão para eles. Pessoas que vão na casa de pessoas humildes e falam, olha, sua vida não está boa, eu vou te levar para um lugar, eu vou te dar um salário bom, vou mandar alimentação para os seus filhos, vou dar escola para eles e em troca você vai para uma fazenda normalmente longe de onde a pessoa vive para poder trabalhar. Esses são alguns dos trabalhadores que, inclusive, estavam na Fazenda Verde. Olha só a situação deles. Você pode ver que tem crianças, tem pessoas mais velhas, e eles, por vezes, não tinham água potável, alimentação precária, as pessoas passavam mal, e quando eles falavam que eles queriam ir embora, eles não podiam, porque eles eram ameaçados de morte. Então,
Olha só, eu coloquei uma margem para vocês terem uma noção da porcentagem de trabalho escravo em alguns estados. Repara o estado de Pará. 70% do trabalho escravo que a gente tem hoje no Brasil está lá. Por quê? Pela quantidade de fazendas que tem naquele local. A gente tem trabalho escravo também nas grandes cidades, só que há ainda a maior quantidade ainda na zona rural. E as leis e a Constituição, o que que faz? O que que o Brasil faz? As leis são necessárias para poder diminuir esse trabalho escravo? A nossa lei é boa, só que existem dois tipos de condenação. Lá nas leis trabalhistas, que as pessoas que estudam sobre isso falam que está ok, mas na legislação penal são de 2 a 8 anos, e com 2 anos já pode pedir substituição de pena. E eu pergunto para vocês, nós somos responsáveis por isso? Em que a gente pode ajudar? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês já quiseram pesquisar sobre isso? Será que você, estudante de direito, não pode ajudar? Porque uma medida que o Estado faz, e ela é pouca, é a lista suja. Que é isso? Olha, o Estado não indenizou, o Estado não julgou, mas o Estado fala assim, olha, se você tem uma empresa, se você tem uma fazenda que faz esse tipo de trabalho com os meus funcionários, eu vou colocar o seu nome numa lista que chama lista suja. O que eu não consigo? Financiamento de banco, empréstimo. Aqui eu coloco 2 pessoas que estavam na Fazenda Verde Brasil. Essas 2 pessoas foram completamente humilhadas, né? Aquele senhor da direita está com problema de depressão e esse cara da esquerda está com vários problemas de saúde por causa das condições de trabalho que eles eram submetidos lá. Aqui eu quero um vídeo só para vocês refletirem. Não dá para falar muito, não. Está gravando. Vai ficar meio situação. Não vou nem falar minha... Bem, é só para vocês verem mais ou menos como que eles são. Essa senhora também estava na fazenda, esse senhor também. E uma reflexão, como que vocês, como estudantes de direito, podem fazer para ajudar a melhorar essa realidade? É só uma reflexão que eu quero deixar para vocês pensarem sobre isso. Obrigada.